Você já parou para pensar que talvez o seu tempo não seja realmente seu? Que a cada segundo que passa, você está gastando o tesouro mais valioso da sua vida, muitas vezes sem nem perceber? Essa não é uma pergunta retórica, é uma verdade chocante que a maioria de nós só entende quando é tarde demais. A história que você vai ouvir hoje não é só sobre um homem, é sobre a sua própria vida. E ela vai te mostrar como transformar cada minuto em ouro, em algo precioso e irrecuperável. Fica comigo, porque eu vou te revelar o segredo que pouquíssimos descobrem antes que seja tarde demais. E no final, eu vou mostrar o erro que 90% das pessoas cometem ao tentar gerenciar o tempo. Um erro que pode custar anos de arrependimento. Era uma manhã nublada de segunda-feira. Eduardo, um empresário bem-sucedido de 40 e poucos anos, já estava no escritório antes mesmo do sol pensar em aparecer. Seu terno impecável e seu relógio de pulso caro eram símbolos de uma vida construída à base de trabalho árduo, decisões rápidas e, acima de tudo, uma gestão implacável do tempo. Ele era um mestre de si mesmo, o rei da produtividade. Pelo menos era o que ele pensava. Sua agenda era um labirinto de reuniões, prazos e compromissos inadiáveis. Cada minuto do seu dia era mapeado, otimizado, exprimido até a última gota de eficiência. Não havia espaço para distrações, muito menos para o ócio. Para Eduardo, tempo era dinheiro, e dinheiro era poder. Era o que movia o mundo, e ele queria mover o mundo, ou pelo menos a sua parte dele. Mas, por trás da fachada de sucesso e controle, algo estava se desfazendo. Em casa, sua esposa, Ana, já não se lembrava da última vez que jantaram sem que ele estivesse checando o celular. Sua filha, Sofia, de apenas 7 anos, desenhava quadros com o espaço vazio no lugar do pai, preenchido apenas com um ponto de interrogação. O tempo para a família, para os amigos, para si mesmo, havia sido sacrificado em nome de um futuro que nunca parecia chegar. Um dia, enquanto corria entre uma reunião e outra, Eduardo decidiu cortar caminho por um parque antigo no centro da cidade. Raramente ele fazia isso. Parques eram para quem tinha tempo sobrando. Mas a pressa era tanta que o desvio parecia a única opção para ganhar alguns preciosos minutos. Foi ali, debaixo de uma imponente árvore centenária, que ele viu Elias. Elias era um homem de idade indefinível, com rugas que contavam histórias e olhos que pareciam ter visto 1000 vidas. Ele estava sentado em um banco, observando as folhas caírem, com uma serenidade que contrastava violentamente com a correria de Eduardo. O velho segurava um pequeno objeto, algo que parecia uma ampulheta antiga, mas que não tinha areia. Era apenas vidro e um vazio intrigante. Eduardo, impaciente, parou por um instante para amarrar o cadarço do sapato. Elias, com um sorriso gentil, levantou os olhos. Apressado não é, meu jovem? A voz era calma, mas profunda, como a corrente de um rio antigo. Eduardo apenas assentiu, sem realmente querer conversa. A vida é um sopro, mas muitos vivem como se tivessem todo o oxigênio do mundo. Elias continuou sem esperar por uma resposta. Eduardo achou aquilo um clichê, mas algo na voz do velho o fez hesitar. O que o senhor quer dizer com isso? Ele perguntou contra sua própria vontade. Elias ergueu a ampulheta vazia. Isso aqui, meu filho, é o tempo. Não o tempo do relógio que mede o antes e o depois, mas o tempo que você realmente tem. Eduardo franziu a testa. Tempo é tempo, senhor. Eu tenho muito se souber usá-lo. Elias balançou a cabeça. Não é assim que funciona. Pense no seu tempo como um tesouro. Você tem uma quantidade finita, e cada momento que você gasta, ele se vai para sempre.
Você pode investir, pode desperdiçar, mas nunca, jamais recuperá-lo. Aquilo pegou Eduardo desprevenido. Ele sempre pensou em tempo como algo que poderia ser ganho ou perdido, mas sempre passível de ser reposto, desde que ele se esforçasse mais. Mas e o futuro? As coisas que construímos? Ele perguntou, sentindo um desconforto crescente. O futuro é uma promessa, meu jovem. O presente, esse é o seu tesouro real. É a única moeda que você realmente possui. Elias estendeu a ampulheta. Veja, não há areia aqui, porque o tempo não se esvai. Ele acontece. E uma vez que um momento acontece, ele se torna memória ou arrependimento. Eduardo sentiu um calo no estômago. Arrependimento. Aquela palavra ecoou. Ele pensou em Sofia, esperando por ele na porta da escola, e ele sempre atrasado. Pensou em Ana, tentando puxar assunto no jantar, e ele respondendo com monólogos, a mente na próxima reunião. Ele sempre acreditou que estava construindo um futuro melhor para eles, mas o presente, o que estava acontecendo agora, era um deserto de sua ausência. Elias percebeu a mudança no olhar de Eduardo. Você constrói um futuro, mas esquece de habitar o presente. É como construir uma casa linda e nunca morar nela. O velho se levantou, lentamente. Pense nisso, meu jovem. Cada minuto é um diamante que você gasta. Gaste-o com sabedoria, com amor, com propósito, porque quando se for, não haverá outro igual. Com essas palavras, Elias se virou e caminhou lentamente pelo parque, desaparecendo entre as árvores. Eduardo ficou ali, parado, a ampulheta vazia do velho ainda ecoando em sua mente. Cada minuto é um diamante que você gasta. Essa frase se fixou em sua alma. Naquela noite, em vez de mergulhar em planilhas, Eduardo observou Sofia dormindo. Os traços angelicais de seu rosto, o balbuciar suave, a pequena mão fechada em punho. Quantos desses momentos ele havia trocado por um e-mail a mais, por uma ligação desnecessária? A culpa o atingiu como uma onda fria. Ele se prometeu que as coisas seriam diferentes. Ele tentou. No dia seguinte, ele cancelou uma reunião de almoço para almoçar com Ana. Ela ficou surpresa, quase desconfiada. Ele tentou ouvir de verdade sobre o dia dela, sobre os pequenos detalhes. Mas a mente dele, acostumada à velocidade da luz, se agitava. Ele pegava o celular, checava mensagens. A velha programação estava enraizada. Ana percebeu. Está tudo bem, Eduardo? Você parece inquieto. Ele tentou disfarçar, mas era inútil. Eu só estou tentando estar mais presente. Um velho no parque me disse umas coisas. Ele não conseguiu terminar, parecia ridículo. Ele disse que o tempo é um tesouro e que eu estou desperdiçando o meu. Ana sorriu tristemente. Não precisava de um velho para te dizer isso, querido. O que era para ser um almoço de reconexão terminou em um silêncio pesado. A verdade era que Eduardo não sabia como estar presente. A ideia de gastar o tempo como um tesouro era bonita, mas na prática parecia ineficiente, até mesmo um desperdício. Ele tentou dedicar 1 hora inteira para brincar com Sofia, mas sua mente voava para o relatório que precisava ser finalizado. A paciência esgotava rápido. Ele se sentia um fracasso. A pressão aumentava. Sua empresa exigia sua atenção total. Os concorrentes estavam agressivos. Ele estava perdendo sono, tentando equilibrar o que deveria fazer com o que Elias o havia feito pensar. Era uma batalha interna e ele sentia que estava perdendo. A imagem da ampulheta vazia o assombrava, não como um lembrete de sabedoria, mas de sua própria inadequação. Uma semana depois ocorreu o impensável. Um de seus sócios, um homem da sua idade, sofreu um infarto fulminante. A vida, subitamente,
se tornou incrivelmente frágil. Todos os planos, todos os projetos, todas as ambições daquele homem foram reduzidas a cinzas em um piscar de olhos. Eduardo foi ao funeral. Ele viu a esposa desolada, os filhos perdidos, e um pensamento o atingiu com força brutal. Esse poderia ter sido eu. A morte do amigo foi um verdadeiro pattern interrupt. Acendeu uma luz de alerta tão forte que não podia ser ignorada. Eduardo se viu questionando tudo. Para que toda aquela correria, todo aquele sacrifício, se no fim tudo podia acabar em um instante, sem aviso? O tesouro de tempo do seu amigo havia se esgotado e o que restavam eram as memórias. E quantas delas eram de tempo não vivido, não compartilhado? Ele lembrou das palavras de Elias: cada minuto é um diamante que você gasta. Ele não estava gastando diamantes, estava jogando-os fora em uma corrida sem sentido. A promessa de um futuro melhor era vazia se o presente fosse negligenciado. Essa revelação, vinda da dor da perda, foi um divisor de águas. Ele não podia mais fugir. Eduardo buscou Elias novamente no parque. Queria entender mais, queria uma direção. Mas o velho não estava lá. Os bancos estavam vazios sob a árvore centenária. Ele caminhou pelo parque várias vezes nos dias seguintes, mas Elias nunca reapareceu. Parecia que o velho havia cumprido sua missão e partido. A busca por Elias, no entanto, forçou Eduardo a diminuir o ritmo, a prestar atenção ao que estava ao seu redor. Sem o velho para guiá-lo, Eduardo precisou encontrar suas próprias respostas. Ele começou a meditar por alguns minutos todas as manhãs, antes que o caos do dia o engolisse. Não era sobre limpar a mente, mas sobre sentir a mente, perceber a urgência que o controlava. Era sobre se reconectar com seu propósito mais profundo. Ele começou a observar as pequenas coisas: o canto dos pássaros, o cheiro do café fresco, a risada de Sofia. E aos poucos, algo começou a mudar dentro dele. Não era uma mudança radical da noite para o dia, mas uma transformação sutil e profunda. Ele passou a agendar não apenas reuniões de trabalho, mas encontros com a vida. Isso incluía tempo de Sofia, que não era negociável. Era um tempo para construir castelos de areia, para ler histórias de princesas e dragões, para simplesmente estar ali, presente, com ela. E ele via a diferença. Os olhos de sua filha brilhavam mais. Os desenhos agora tinham um pai sorrindo, de mãos dadas com ela. Com Ana, ele começou a marcar jantares de conexão, sem celular, sem trabalho, apenas os dois, conversando sobre o dia, sobre os sonhos, sobre o que realmente importava. Ele se surpreendeu ao redescobrir a mulher pela qual havia se apaixonado, e ela, por sua vez, redescobria o homem que parecia ter se perdido na avalanche do sucesso. Se essa história já está te tocando, se você se identificou com a correria de Eduardo, deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. É um pequeno ato, mas um grande propósito. E não se preocupe, o melhor ainda está por vir. Eduardo percebeu que o tesouro do tempo não era sobre ter mais tempo, mas sobre viver mais tempo. Não era sobre a quantidade de horas, mas sobre a qualidade dos momentos. Ele começou a entender que cada segundo, cada respiração era um presente, um milagre. A vida não era uma corrida para a linha de chegada, mas uma jornada para ser apreciada a cada passo. Seus colegas e funcionários começaram a notar a mudança. Ele estava mais calmo, mais empático, mas não menos eficaz. Na verdade, ele se tornou mais eficaz, porque suas decisões eram tomadas com mais clareza, com menos ansiedade. Ele parou de tentar controlar o futuro e começou a se concentrar em influenciar o presente. Ele começou a compartilhar sua história, a história do velho Elias e da ampulheta vazia. Falava sobre o tempo como um tesouro com quem quisesse ouvir, seja em reuniões de equipe ou em conversas informais. Não era um sermão, mas um testemunho de alguém que havia encontrado um novo significado. Era algo que vinha de dentro, de uma fé renovada na vida e em seu propósito.
O erro que 90% das pessoas cometem ao tentar gerenciar o tempo e que Eduardo cometeu por tanto tempo não é falta de organização. Não é não ter uma agenda ou não saber priorizar. O erro é acreditar que o tempo é uma ferramenta, um recurso que pode ser manipulado, esticado, encolhido. Eles veem o tempo como um inimigo a ser vencido ou um escravo a ser dominado. Mas o tempo não é uma ferramenta. Ele é a própria vida, a essência da nossa existência. Não se gerencia a vida, se a vive. O verdadeiro gerenciamento do tempo não é sobre encaixar mais coisas em um dia, mas sobre encaixar mais vida em cada momento. É sobre escolher conscientemente onde investir seus diamantes. Elias não havia lhe dado uma fórmula mágica de produtividade, mas uma revelação sobre a natureza da existência. Ele havia ensinado Eduardo a viver com intencionalidade, a valorizar o intangível, a abraçar a beleza do efêmero. A fé que Eduardo redescobriu não era apenas em algo maior, mas na própria sacralidade do momento presente. Um dia, anos depois, Eduardo estava novamente no parque. Sofia agora era uma adolescente e eles estavam juntos, sentados no mesmo banco onde ele conheceu Elias. Ele contava a ela a história do velho e da ampulheta vazia. Sofia, com a sabedoria natural da juventude, ouvia atentamente. "Então, pai," ela perguntou, "o tempo é como um presente que a gente só abre uma vez?" Eduardo sorriu, os olhos marejados. "Exatamente, meu amor. E o mais importante não é o que está dentro do presente, mas a maneira como você o abre e desfruta de cada detalhe, sabendo que nunca mais haverá outro igual." Ele olhou para o céu, para a copa da árvore centenária. Elias nunca mais apareceu, mas seu legado vivia em Eduardo e agora em Sofia. Aquele encontro fugaz, aquele pattern interrupt divino, havia mudado o curso de sua vida para sempre. A história de Eduardo é um espelho para todos nós. Quantas vezes trocamos os abraços por notificações, as conversas profundas por mensagens rápidas, a quietude da alma pela barulheia da correria? O tempo é o nosso tesouro mais puro, mais intransferível. Cada batida do seu coração é um segundo a menos na ampulheta e um segundo a mais de oportunidade para viver, amar e ser. Não espere por um Elias em um parque para te lembrar disso. Não espere por um evento trágico para despertar. Use seu tempo como um tesouro, hoje, agora. Comece com um olhar mais atento, uma escuta mais presente, um abraço mais demorado. Permita-se sentir, refletir e viver. É a única maneira de não se arrepender quando a areia, ou melhor, os momentos, se esgotarem. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem ressoou em você. E isso já é um grande passo. Não guarde essa revelação só para si. Compartilhe essa história com alguém que você sabe que precisa ouvir. Alguém que talvez esteja correndo tanto que esqueceu de viver. Deixe seu comentário e me diga o que você vai fazer de diferente a partir de hoje para usar seu tempo como um verdadeiro tesouro. Eu quero muito saber.